Boa tarde. Programa Família de Deus no ar. É uma nova oportunidade, sempre é assim. Nova oportunidade para estarmos juntos. Por isso a nossa alegria, o nosso prazer de juntos louvarmos, glorificarmos o nosso Deus face às nossas experiências existenciais. E as experiências existenciais no nosso reduto, no nosso ninho, no lugar do nosso encontro, no nosso lar. Portanto, nós enfocamos e temos como pano de fundo sempre a família. Esses elementos, esses seres humanos que compõem esta comunidade de vida e amor. O programa é dedicado à família, dedicado a nós. Nós que somos pais, nós que somos esposos, nós que somos filhos, nós que somos irmãos. Nós carregamos uma face amorosa de Deus muito específica na família. Como filhos, como irmãos, como pais, como esposo e esposa. Vamos hoje, de uma forma muito especial, vamos refletir e vamos partilhar sobre esta realidade que nasceu um dia face à aproximação de um homem e uma mulher. Quando nós relembramos a nossa própria vida, nós nos deparamos com um momento ao qual nós trocamos olhares. E essa troca de olhares foi se intensificando. E um amor foi surgindo entre o nosso relacionamento, o meu e desta mulher, desta específica mulher. E as coisas foram se consolidando. O amor foi nos aproximando cada vez mais. Um sentimento diferenciado nos envolveu. O namoro, o querer bem, a apreciação amorosa vai nos aproximando e vai fazendo com que nossa vida não tenha mais sentido se não vivermos juntos. Nossa vida não tem mais sentido se nós não fizermos e não vivenciarmos numa comunhão com esta mulher específica. Isso da parte, claro, da nossa visão masculina. E este sentimento que brota, esta força que une, este espírito que causa esta comunhão, é o Espírito de Deus, é o amor de Deus, é um amor específico que nós conhecemos como amor esponsal ou nupcial. É um processo nupcial que se inicia já na troca dos primeiros olhares. E tudo que vai se intensificando no sentido desta comunhão de pessoas faz parte. E é a ação deste Espírito de Deus que causa em nós essa realização nupcial. Porque nos é dado, nos é ofertado um dom específico. O dom da nupcialidade. O dom de ser esposo e ser esposa. O dom que nós recebemos um dia para que nós pudéssemos expressar no mundo a nossa vida, pudéssemos revelar o mundo pela nossa vida, pudéssemos refletir no mundo por meio da nossa existência amorosa, o amor que Deus tem pelo seu povo. Longe estava eu, pelo menos eu. Longe, mas eu tenho certeza que podemos dizer, estamos nós de entendermos que desde daquelas primeiras trocas de olhares, daquele enamoramento, eu gosto dessa palavra, essa palavra espanhola, de origem espanhola, enamoramento. O enamoramento é um processo evolutivo de amor. Nós não temos esta palavra forte em português. O namorar não tem tanta expressão como o enamoramento. O enamoramento em espanhol nos dá o sentido deste processo ao qual vamos nos enamorando, processo ao qual este amor vai consolidando em cada um de nós. E esse amor nada mais é do que este dom específico esponsal. O dom que vai colocar cada um de nós, esposo e esposa, cada um de nós participantes dessa família,
como elementos que revelarão ao mundo o amor de Deus a seu povo. E de uma forma muito especial, o esposo e a esposa. Por isso nós frisamos, por isso nós trazemos todo sábado esta reflexão. O sentido, o convite e a busca de mergulhar cada vez mais nesse sentido profundo do que seja esposo e esposa. Quando nós comparamos, quando nós fazemos essa analogia do amor do esposo para com a esposa, o amor de Deus para com seu povo, nós começamos a entender todo o sentido teológico ao qual Deus se faz esposo. O Cordeiro de Deus se faz o esposo que liberta, o esposo que redime, o esposo que perdoa, o esposo que refaz, o esposo que reinforma, o esposo que atavia a esposa, o esposo que prepara a esposa. E aí nós começamos a perceber o sentido profundo dessa analogia. Eu louvo e bendigo a Deus pela minha masculinidade, porque eu tenho esta visão masculina do que é este sentido esponsal. Eu refleto em mim cada vez mais esta postura de Jesus o Cristo, em que se fez o esposo, e que está permanentemente ataviando a sua esposa. E a sua esposa nada mais é do que esta comunidade de vida e amor, do que esta comunidade que surge, que brota do existir humano e que se confronta com esse amor e começa a perceber a dimensão esponsal de Deus. E vamos nos entendendo, vamos nos percebendo como a esposa do Cordeiro. Lindo isso. Lindo porque nós, como masculino que somos, nós esposos que somos convidados a vivenciar esta dimensão do amor de Deus, a vivenciar esta situação divina na nossa situação real humana, de que somos a esposa. Como é difícil compreender isso se estivermos envoltos e prisioneiros nesse machismo. Somos a esposa do Cordeiro. E eu sempre dizia em tom de brincadeira, eu não sou a mulher do esposo, não sou a mulher do Cordeiro, eu sou a esposa do Cordeiro. Jamais serei a mulher, porque sou masculino na expressão da minha humanidade. Mas a condição de esposa é diferente, porque a condição de esposa me leva ao sentido da comunhão entre nós. A comunhão no amor, a comunhão nesta compreensão de sermos muito mais do que criatura de Deus. E essa é a dimensão que vai nos dando, a compreensão que vai nos dando, o entendimento que vai forjando em nós, da nossa consciência, essa dimensão de comunhão. Eu sou muito mais do que criatura de Deus. Eu me reconheço e me vejo e experimento ser filho de Deus. Deus é meu Pai. Deus é meu genitor. Deus é aquele que me cria, que me faz. É aquele que me forma, que me educa. É aquele que me dá as condições de convivência. É o que me passa os valores. Esta é a figura do Pai. A figura da mão firme. A figura das decisões. A figura da postura de responsabilidade, de caráter. Mas à medida em que eu vou me permitindo ser mergulhado no Espírito, eu vou compreendendo mais. Porque vai me fazendo ver essa dimensão da grande comunidade fraterna dos irmãos, irmãos em Cristo Jesus, o meu irmão maior, esse que veio me libertar, esse que veio trazer uma mensagem, não só trazer uma mensagem, mas ele é a mensagem de uma renovação, de uma nova vida, de um novo contexto de existir. E aí que é o lindo, porque à medida em que eu vou me permitindo ser mergulhado, submerso no Espírito de Deus, eu vou compreendendo,
em que esta comunhão entre nós, essa comunhão fraterna, ela vai se consolidando de uma forma tal que o dom da existência vivenciada me leva a compreender que a comunhão nossa é tão profunda que nos faz um só corpo, um só espírito e uma só dimensão relacional com Deus. Nós somos muito mais que criaturas, muito mais que filhos, muito mais que irmãos. Somos a própria esposa do Cordeiro. E essa é a dimensão que eu gostaria de refletir com vocês nesse sábado, de partilhar com vocês nesse sábado, de trocar essas ideias, essas experiências, para quem sabe, darmos um passinho a mais nessa dimensão. Um passinho a mais neste relacionamento divino. Nós, como a esposa do Cordeiro. Vamos neste sábado, e eu os convido a abrir nosso coração, vamos abrir nossa mente, vamos estender nossas mãos como um mendigo realmente, para colher as bênçãos que o Senhor está derramando em nosso coração. Vamos nesse momento claro da nossa vida, neste sábado, neste horário, portanto, neste cronos, nesse tempo ao qual nós estabelecemos e definimos. Por isso o programa é todo sábado, com início às 12 horas. Mas vamos fazer mais do que isso. Vamos abrir nosso coração, vamos escancarar as portas e as janelas de nossa alma para colher as bênçãos que fatalmente o Senhor está derramando. Ele não nos chama aqui para algo vago. Não, tenho certeza disso. Se Ele nos chama, se Ele nos reúne em seu Espírito, é para que nós sejamos realmente abençoados. Mais do que isso, que nós possamos realmente perceber as bênçãos que são derramadas do céu em nossos corações. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com este segundo bloco de Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus no seu segundo bloco. É um momento ao qual eu agradeço a todos vocês que ouvem o chamado, ouvem o convite do Senhor e aceitam a estar conosco aqui à mesa da partilha para refletirmos sobre nossas coisas. A vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a rádio do associado, a M1060. E de uma forma muito especial, a vocês que nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. A todos vocês, eu os agradeço do fundo do meu coração, porque é a sintonia de vocês que nos orientam a continuidade desses programas. É a presença de vocês que nos impulsionam a continuarmos com essas reflexões. Por isso eu os agradeço e rogo a Deus que eles retribua em sua misericórdia profunda com as suas bênçãos. Derrame suas bênçãos em cada um de vocês, derrame suas bênçãos nos seus lares, na sua família, nos seus filhos, filhos dos seus filhos, enfim. Que possamos nós, neste período que estamos juntos, perceber a dimensão do amor de Deus, sentir esta dimensão do amor, permitir que toque em nossos corações este toque divino, nos dando um novo alento, uma nova vida, um novo respirar. A todos vocês, obrigado. Glorificado seja o nosso Deus. E eu rogo a todos que tenhamos a nossa alma escancarada, nosso coração aberto, nossas mãos elevadas, para acolher as bênçãos que o Senhor está derramando em nossos corações. Falamos então no primeiro bloco, e vamos neste sábado dedicar a isso, a essa dimensão do diálogo, essa dimensão da comunicação, da intercomunicação, que vai surgindo com esses dois seres que se enamoram e se aproximam. Com esses dois seres em que experimentam a dimensão da comunhão ao ponto de terem a certeza de que não mais poderão viver solitários, sozinhos, separados, distantes. É um amor que nos une, é um amor que nos aproxima, é um amor que nos comunga. O amor nupcial é um amor que faz com que esposo e esposa sejam um no amor. Tal qual é o amor ao qual Jesus revela quando perguntam a ele, nos mostra o Pai.
E ele diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. As obras que eu faço são obras do Pai. E assim nós podíamos dizer, esposo e esposa. Quem nos vê, vê o Pai, vê o Filho, percebe o Espírito. Porque o amor que nos une é o amor de Deus. É o amor da Trindade. É o amor de um Pai amoroso, é o amor de um Filho dedicado, é o amor de um Espírito que une os dois. Esposo e esposa têm em si este dom esponsal. Esposo e esposa têm em si esta misericórdia de Deus que os faz um só. Entretanto, dom de Deus, tarefa do ser humano. Presente de Deus, esforço do ser humano. Não é algo gratuito no sentido de que o dom em si já faz tudo. Não. Necessita do esforço humano. Necessita do trabalho humano. Necessita da compreensão do humano de que este dom deve ser trabalhado. Por isso a nossa existência é um processo. É um processo existencial. A vida nos é dada, a vida nos é comunicada. A vida é eterna, sempre existiu, sempre existirá no seio de Deus. A diferença em nossa existência é que esta vida tomou uma identidade, tem uma personalidade, tem uma humanização ou uma humanidade. É uma vida em que foi coroada com a humanidade. É uma vida que recebe esta humanidade existencial. Portanto, é uma vida definida, é uma vida marcada, é uma vida estruturada, montada, elaborada, criada e chamada existência por Deus. Mas nós temos que aprender essa vida. Por isso nós dizemos que é um processo. A nossa existência é um processo, estamos aprendendo passo a passo. Estamos nos humanizando passo a passo. Viemos das mãos de Deus, voltaremos às mãos de Deus. Mas neste processo existencial nós vamos aprendendo a ser humanos. E nós começamos a aprender desde o ventre materno. Aquelas células iniciais, disformes, amorfas, vão se juntando, vão se unindo, vão se definindo, vão se especializando. E um ser humano vai sendo moldado, vai sendo forjado, tal qual o barro nas mãos do oleiro. Vamos sendo forjados alguns dias, algumas semanas já estamos formados, totalmente formados. Necessitamos agora de crescer, de evoluir. É um processo de crescimento. Se no útero materno é um processo de crescimento muito mais físico do que psíquico, muito mais físico do que fisiológico, nós vamos compreendendo que este processo é um processo longo, é um processo intenso, extenso da nossa formação humana. Tomamos a figura humana, tomamos todo este corpo humano, tomamos esta imagem de Deus na nossa humanidade, mas é necessário que nós cresçamos em graça e sabedoria. É necessário que nós tomemos, então, essa dimensão da estatura do varão perfeito, o Filho amado de Deus, o Filho do homem. Para isso nós vamos passando várias etapas de nossa existência vivenciada. Nascemos como bebês, como crianças, como adolescentes, como jovens, como adultos, como idosos. Nós vamos experimentando na nossa existência humana todos os momentos do nosso tempo, do nosso cronos. E muitas vezes esquecemos de perceber essa dimensão do kairos, do tempo de Deus. O que nós temos, o nosso trabalho, o nosso dever, é neste processo de humanização irmos acolhendo em nós toda a dimensão de Deus, toda essa semelhança de Deus. Compete a nós, esposo e esposa,
como alicerce deste lar, como colunas mestras deste lar, deste ninho, deste altar, o altar do encontro com Deus. Eu gosto de ver essa figura, o lar como um altar do encontro com Deus. Nos encontramos com Deus no lar, nos encontramos com Deus neste altar da vida, neste altar da existência, neste altar desta estrada que vamos vivendo, que vamos trilhando, o encontro com Deus. Deveria ser assim, desde a fecundação. Esposo e esposa, agora pai e mãe, deveríamos celebrar a existência deste ser que se inicia a formação, desse ser que inicia a sua existência como uma dádiva de Deus que realmente é. E celebrando esta existência, assim vamos. O feto crescendo, o feto nascendo, o ser humano aparecendo a sua existência, um louvor a Deus, um encontro com Deus, um momento litúrgico em nossa vida da presença divina. E assim é o processo. Mas eu gostaria de fixar-me neste sábado, neste processo do diálogo, o processo da participação, o processo da partilha. E nós temos que aprender. Nós não sabemos dialogar. Como eu disse, o mundo nos desformou. Nós temos que projetar aquilo que a sociedade espera, nós temos que criar uma máscara, um personagem e sermos aquilo que não somos. E todo este ensino vai nos desformando. O que nós precisamos é nesse processo de formação experimentarmos desde cedo o que é essa libertação em Jesus. Esse livrar-nos de todas as amarras que o mundo tem nos feito, da hipocrisia, do egoísmo, da vaidade, da mentira, da falsidade, onde vamos perdendo os reais valores cristãos. O processo de humanização, neste útero familiar, neste útero social, devia ser um processo de profundo diálogo, onde nós pudéssemos ir nos conhecendo quem somos. Um grande processo na libertação do ser humano é ir compreendendo quem ele é, acolhendo as suas qualidades, os seus dons, os seus talentos, mas ao mesmo tempo reconhecendo as suas limitações, suas pobrezas, a sua pequenez. Porque se eu reconheço a minha pequenez, eu busco em você um auxílio para reconhecer os meus talentos. Exercendo meus talentos, meus dons, eu percebo minha limitação. E aí vai no equilíbrio, no processo de humanização, e eu vou me reconhecendo quem eu sou verdadeiramente. Quem eu sou, não o que o mundo tenta forjar, mas quem eu sou verdadeiramente. Como filho de Deus, com os talentos que eu tenho, com os dons que me são ofertados, mas também com a tarefa que eu tenho que executar, com o trabalho em que eu tenho que exercitar. E eu tenho que me exercitar. Este processo do diálogo, o dialogar, o partilhar, é um dom de Deus, mas é uma tarefa, é um aprendizado. Eu tenho que aprender. Quando nós tratamos, então, desta realidade nupcial, nós temos dito várias e várias vezes. Mas quanto mais nós refletimos, mais nós compreendemos, mais nós entendemos, mais vamos sendo libertados do mundo, porque não somos do mundo. Viemos a este mundo, mas não somos deste mundo. Somos prisioneiros em Cristo Jesus. Essa é a dimensão da liberdade. E eu vou entendendo, quando leio nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, quando trata da origem do ser humano, nas duas dimensões de expressão da sua humanidade, a masculinidade e a feminilidade, o homem e a mulher, eu leio já no início
que para que se concretize esta comunhão do homem e a mulher é necessário que algo seja feito. E diz naquele versículo, por isso, para que o ser humano entenda-se como ser humano, para que o ser humano compreenda este processo de humanização, deixará, diz assim o homem, a casa do pai e da mãe, para se unir à sua mulher, e serão uma só carne. Este versículo, quantas e quantas vezes nós os pronunciamos nas celebrações litúrgicas do matrimônio, mas talvez não tenhamos entendido a profundidade. Deixe a casa do pai e da mãe. Claro que não é deixar a minga os pais, não é afastar dos pais, dar as costas aos pais, fugir da casa paterna, não é isso. É o despojar da nupcialidade que lhe deu origem. É sair do útero familiar para um útero social, sair do útero familiar para um útero nupcial seu próprio. Para que haja comunhão com minha esposa, eu necessito deixar o útero familiar. Eu tenho que nascer para a sociedade. Tal qual o feto nasce do útero materno para a família, eu tenho que nascer para a sociedade da família. O ser humano feto, o ser humano prisioneiro no útero materno não conhece o seu pai, seus irmãos, não conhece o mundo, não percebe o seu lar. Ele tem que nascer, ele tem que sair do útero materno para o útero familiar. Aí sim, no processo de humanização ele vai crescer, ele vai conhecer o pai, ele vai conhecer a mãe, aquela a qual ele teve um relacionamento íntimo por 9 meses, agora vai conhecer a fisionomia, vai perceber o tom da voz, vai sentir o carinho da carícia, do tato, do contato. Alimentando-se no peito, vai sentir a fonte da vida. Mas no seu crescimento, no seu desenvolvimento, no seu processo de humanização, ele tem que um dia deixar este útero familiar, com certeza, para se unir à sua esposa, formando agora um outro útero familiar, formando agora uma nova realidade nupcial. Por isso deixe a nupcialidade anterior. Isso o que quer dizer? Saia, despoje-se dessa realidade familiar para criar uma realidade nupcial. Deixe a casa do pai para se unir. Nós então começamos a ter esta certeza de que para que haja esta união com a esposa, para que haja a realidade da comunhão, eu tenho que despojar-me daquilo a qual me trouxe a existência. Despojar-me da casa paterna. E nós sabemos quantas e quantas dificuldades que nós encontramos no esposo e na esposa, dificuldade que nós encontramos nessa família de se consolidar, porque está ainda ligada à sua família, como um cordão umbilical. Não foi cortado o cordão umbilical. Isto é fácil nós percebermos. A dimensão dos pais que não querem abandonar seus filhos, os filhos que não querem abandonar seus pais. E abandonar no sentido de despojar, não abandonar no sentido de virar as costas e ir embora, não, mas de despojar-se. Nós não queremos assumir a nossa humanidade. Nós temos dificuldade em assumir o nosso sentido adulto do ser humano, de ter as nossas decisões, as nossas opções, porque para isso necessita que haja uma corresponsabilidade nupcial, uma realidade desta vida nupcial, desta aliança nupcial, quer seja como esposo, como esposa, como filho, como irmão, mas principalmente como esposa e esposo. Como eu disse, são as vigas mestras. Esposo e esposa que vão aprendendo a dialogar para ensinar aos seus filhos como é esse diálogo. Nós já dissemos várias vezes, reafirmamos, o diálogo é uma palavra, são 2 palavras gregas que quer dizer o movimento, a entrega, o dinamismo da verdade. Logos é verdade. Nós temos que aprender a comunicar a verdade. Mas nós temos que estar aptos a encontrarmos a nossa verdade. Quem sou eu?
Da onde eu vim, para onde eu vou, o que faço aqui como ser humano, o que faço como esposo, o que faço como filho, o que faço como pai, como irmão, mais ainda o que faço como esposa do Cordeiro. E assim está, meus irmãos em Cristo Jesus. Vamos tentar aprender o diálogo. E é fácil nós entendermos. Se eu vou abandonando este espaço anterior, se eu vou abandonando essa matriz familiar, se eu vou abandonando este útero familiar, para ir consolidando com este útero nupcial meu específico, com minha esposa, eu tenho que ter, eu tenho que obter, eu tenho que criar em mim uma postura, a postura de Deus, a semelhança de Deus. E eu vou entendendo que esta semelhança de Deus se dá simplesmente, por exemplo, no expressar meus sentimentos, meu entendimento, minha maneira de ser. Mas numa reflexão e numa partilha do mais profundo de mim mesmo e acolher de você, minha esposa, a sua partilha. E é nesta entrega de interioridades em que nós vamos percebendo a consolidação da comunhão. Mas como eu disse, a sociedade nos desinformou, a sociedade nos afastou do nosso próprio eu. Sem querer, nós fomos forjando uma máscara em nós. Não podemos dizer eu sou quem sou, eu sou o que a sociedade fez, eu sou o que a sociedade projetou, eu sou o que aquilo eu estou tentando fazer de mim. Eu sou uma máscara, eu sou uma falsidade. Por isso talvez eu não me ame como devia me amar. Talvez eu não me aceite como devia me aceitar. Eu não aceito minhas limitações. Eu não aceito o meu eu naquilo que é mais estrutural, meu físico. E é fácil nós percebermos isso. Não gosto do meu cabelo assim, não gosto da minha cor, não gosto do meu nariz, não gosto disso, não gosto daquilo. Por isso nós tentamos tanto e tantas vezes, por meio de cirurgias, transformar-nos naquilo que nós gostaríamos de ser. E vamos deixando de lado aquilo que somos. O diálogo do esposo e da esposa é um diálogo no amor de Deus, no Espírito de Deus, ao qual nós vamos nos conhecendo, passo a passo. Para isso nós temos que aprender. E é na solidariedade, na subsidiariedade, ou seja, naquele sentimento ao qual nós estamos prontos a ajudar o outro. E esposo e esposa têm em si, no amor nupcial, esta ajuda constante, permanente, intensa, radical, absoluta, como é a ajuda de Deus para conosco. É uma ajuda radical, absoluta, total. Assim deve ser a ajuda do esposo para com a esposa e vice-versa. Estamos prontos a nos ajudar. E quando nós vamos percebendo essa aproximação do namorado, do noivo, do esposo, talvez longe estamos de entender que é uma aproximação no serviço. Eu sou chamado a vivenciar com você a minha existência no serviço. Eu vim a esse mundo para te servir, minha esposa. Eu vim a este mundo para que nesse serviço possamos construir um lar. E aí que está o lindo, porque eu vou servi-la naquilo que eu sou, na minha masculinidade. Por isso diz, deixe a casa do pai, deixe esta matriz familiar para se unir, ou seja, para construir a sua matriz nupcial, e serão uma só carne. E aí eu entendo que essa solidariedade, que essa subsidiariedade vai se consolidando no respeito, na ternura, no amor, enfim, na carícia, no carinho. E eu existo para lhe doar tudo que sou. Eu existo, minha querida esposa, para nessa doação profunda, total, plena, eu oferto o meu existir para que você exista. Entendo quando Jesus diz, Pai, é a hora, glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. Que bom se nós pudéssemos, esposo e esposa, dizer assim até o resto, até o fim de nossas vidas.
eu quero glorificá-la, minha esposa, para que você me glorifique. E assim estaremos glorificando a Deus. Que bom se nós entendêssemos isso. Eu existo, minha esposa, para você existir. E nessa reciprocidade nós vamos não só existindo, mas vamos comungando a existência. Por isso a comunhão familiar, a comunhão nupcial, a comunhão em que se dá por meio deste dom que Deus nos oferta. Mas um dom que necessita exercício, necessita um aprendizado. Nós temos que aprender a viver como esposo e esposa. Não podemos simplesmente vivenciar o que a sociedade nos diz, porque ela não sabe, ela desforma. Nós temos que aprender o que o Espírito nos dá. Nós temos que aprender pela docilidade e mansidão do Espírito, o Espírito de sabedoria, o Espírito da verdade, em que vai revelando cada um de nós quem somos. E que vai nos dando esta consciência e esta alegria, este prazer de sermos quem somos. E que bom se um dia nós pudéssemos dizer, esposo para esposa, eu sou quem sou. E eu sou por meio de sua revelação, de sua ajuda, de sua mútua ajuda, de sua ajuda adequada. Por isso lemos também em que o Senhor nos deu uma ajuda adequada. Somos nós, esposo e esposa, ajuda adequada um ao outro. Vamos nós, ajudas adequadas, louvar e bendizer a Deus por isso. No nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com o último bloco de Família de Deus. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Eu quero reafirmar aqui o meu agradecimento a vocês que ouvem o nosso convite, aceitam o nosso convite e sentam à mesa da partilha. Aqui juntos estamos para louvar e glorificar o nosso Deus. Eu quero terminar este bloco frisando isto. Nós temos que tomar consciência que temos que aprender a dialogar. Nós temos que ter um esforço próprio para aprender a dialogar. Eu penso, eu imagino que o ponto crucial talvez seja este. Nós não aprendemos a dialogar. Nós fomos educados ou desformados no mundo para defender uma opinião. Nós defendemos uma opinião. Nós impomos algo que nós queremos, que nós pensamos. Nós temos conceitos próprios e queremos que esses conceitos, eles sobressaiam. E não é assim. O diálogo de esposo e esposa é um diálogo no mais profundo do seu ser. E que nós devíamos refletir e expressar nossos sentimentos. E é tão fácil num lar, é tão fácil neste altar o encontro com Deus. E se nós revelássemos, por exemplo, um ao outro o que nos agrada, o que nos faz bem, se o comportamento nosso humano deve ser a semelhança de Deus, o nosso comportamento amoroso terá que ser a semelhança de Deus. Não discutir ponto de vista, mas comunicar interioridades. E eu sempre disse, estamos juntos, somos esposo e esposa por anos, e talvez nunca nós conversamos, nunca nós partilhamos a nível, por exemplo, de sentimento, de entendimento. Sempre eu perguntava isso para o esposo, você sabe qual era a expectativa da sua esposa, daquela moça, daquela mulher que um dia disse sim, numa convivência com você, numa comunhão de vida com você? Qual era a expectativa dela?
Qual era a sua expectativa de ser esposo? Qual era a sua expectativa de ser pai? Sua expectativa de ser avô? Lembro-me quando nasceu o primeiro filho, o primeiro confronto comigo mesmo, o primeiro enfoque que eu tive quando vi aquela criança foi uma chamada de atenção a mim mesmo e disse: eu sou responsável por este ser humano. Sinceramente me abalou as estruturas, porque eu olhei aquele ser humano, aquele nenê, aquela criatura que ali estava totalmente indefesa. Eu, naquele momento, me senti responsável por aquela vida. Cabia a mim educá-lo, cabia a mim formá-lo, cabia a mim colocar a ele os valores, a maneira de ser cristã. Isso me abalou. Esta responsabilidade me abalou. Será que nós, esposo e esposa, sempre tivemos esta compreensão? O que é ser esposo? Será que a nossa compreensão de ser esposo é a compreensão que hoje nós temos de que eu sou para você? Nesta solidariedade, nesta subsidiariedade, minha querida esposa, eu existo para que você exista. Eu sou para que você seja. Será que nós temos esta compreensão? E será que nós partilhamos para com a esposa o que nós estamos compreendendo? E ela tem oportunidade de expressar para nós o que ela compreende? Será que nós vivemos esta responsabilidade mútua ao ponto de nos aceitarmos como somos? Mas que temos a certeza de que nós modificaremos à medida em que vamos nos conhecendo? Porque esta é a promessa de Deus. Este é o processo de libertação. Esse todo é o caminho ao qual nós vamos percebendo quem somos. E eu sempre digo, nós temos cursos, nós temos faculdades, nós temos universidades que nos educam a sermos um profissional, que nos educam a sermos aquilo em que nós nos dedicamos. Para ser um médico, para ser um dentista, para ser um farmacêutico, para ser, enfim, qualquer profissão que seja, eu preciso de um ensino, de um aprendizado. E o aprendizado a ser esposo e esposa, eu recebo de meus pais, e com a abertura ao Espírito, eu tenho a formação no Espírito, a complementação desta formação, desta humanização. Então, os valores que eu trouxe da casa de meus pais, os valores que meus pais passaram a mim, agora lapidados no Espírito, iluminados no Espírito, eu vou entendendo mais profundamente quem sou. E quanto mais passa o tempo, meus pais já não estão mais aqui. Meus pais já não existem mais no nosso convívio, mas eu tenho o Espírito, que continua a forjar em mim o que é ser esposo. Eu tinha na minha esposa, enquanto nós vivíamos, enquanto nós convivíamos, eu tinha nela toda esta formação. Porque no diálogo ela me mostrava muitas e muitas vezes, inúmeras vezes, quem realmente eu era e que eu não entendia e não sabia. E assim fomos nos conhecendo. E agora ela não existe mais, ela volta à casa do pai. Eu não tenho mais presente a esposa, mas eu tenho o nosso convívio muito forte na minha mente. Eu tenho os nossos diálogos muito fortes em minha mente. E eu posso revivê-los. Para cada passo eu ir me reconhecendo mais quem sou. Talvez eu não seja mais para minha esposa, eu não a alcanço mais, mas eu posso ser como esposa para o Cordeiro, isto sim. E como ser humano ainda neste processo de formação, enquanto não sou chamado à casa do Pai, enquanto não chega o meu cronos de voltar à casa do Pai, eu estou neste mundo a dispensar o amor de Deus. Eu estou neste mundo a dispensar, como ser humano que sou,
como esposa do Cordeiro, a forjá-los, a formá-los como esposa. Na comunhão no Espírito, na comunhão no amor de Deus. Por isso vamos nesse sábado de uma forma muito especial. Vamos clamar a Deus. Vamos pedir a Deus que nos dê esta consciência de entendermos o que é dialogar. Pai Santo, Pai amado, nós queremos agradecer do fundo do nosso coração por esse dom que nos deu, esse dom esponsal, pelo qual nos fez esposo e esposa. Dai-nos a compreensão, Pai Santo. Abre nossa mente, por favor. Nós assim queremos, nós assim nos dispomos para irmos tomando consciência desta presença do esposo e esposa em nossos corações, para que possamos, nesse nosso doar, nesse mútuo doar, nessa reciprocidade, possamos ir crescendo como esposo e esposa. Só assim seremos pais. Só assim nós poderemos ter essa visão do que é ser pai, do que é doar sua vida total, radical, para que um novo ser venha à existência. Assim nós compreendemos agora. Pai Santo, Pai amado, eu quero agradecer do fundo do meu coração e quero convidar os irmãos que aqui estão nesta partilha, os irmãos que estão sentados nesta mesa da partilha, a fazer o mesmo. Agradecer a nupcialidade que nos deu origem. Pai Santo, Pai amado, eu quero agradecer para o meu pai, pela minha mãe. Papai, mamãe, o meu agradecimento, o meu mais profundo amor por tudo que vocês foram. Vocês foram os veículos da minha existência. Que lindo é isso. Quando eu vejo em vocês irmãos especiais que um dia exerceram a paternidade sobre mim. Irmãos especiais que um dia nós vamos nos encontrar, tenho certeza absoluta. Não mais como pai e mãe, não como irmãos, mas como o próprio corpo da Trindade. Vamos nos encontrar como esposa do Cordeiro. Lindo vai ser isso. Obrigado pelo meu lar. Quando eu lembro, Pai Santo, eu quero lembrar só as coisas boas. Talvez não foram tantas, mas elas existiram. O próprio nascer foi uma dádiva de Deus. Obrigado. Obrigado por todos os momentos os quais eu participei minha vida com minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E quero agradecer também pela minha nupcialidade, pela minha própria nupcialidade, pela minha esposa, que vivemos mais de 50 anos juntos, pelos filhos que vieram, de Vetinho, Liege, Vanessa, Rodrigo, pelos filhos dos filhos, Gabriel, Rafael, por todos vocês, em que tem um nome, que tem uma personalidade, que tem uma existência, que tem uma vida. A todos vocês, eu os abençoo do fundo do meu coração, como pai que sou. Mas eu louvo e bendigo pelos elementos que surgiram nessa nupcialidade, pelos seres humanos que surgiram e que estão crescendo, e que estão se forjando como seres humanos, na reciprocidade, no conhecimento, na entrega. E eu sempre digo aos filhos, aos meus filhos, aos nossos filhos, procurem vivenciar este amor, procurem colher este dom da nupcialidade, sejam esposas e esposos verdadeiros, nessa doação total, radical um ao outro, e que vocês possam, filhos amados, um dia, vocês esposos, vocês esposas, um falar ao outro: eu tenho certeza que eu vim a este mundo para lhe ofertar a vida, eu vim a este mundo para lhe servir, para que você seja um ser humano. Eu existo para servi-lo, para servi-la. Muito obrigado pela nossa vida, Pai Santo. Louvado e glorificado seja por tudo aquilo que nós compreendemos e entendemos que nos fez. Eu agradeço imensamente a todos vocês pelo dia de hoje, por essa tarde especialíssima, e que Deus lhes banhe com seu Espírito Santo. Que Deus lhe dê toda essa misericórdia do amor dele, para que possamos vivenciar este amor. E eu lhes dou toda essa bênção, em nome da Trindade. E lhes convido novamente, sábado que vem, aqui estarmos juntos, para louvarmos e bendizermos o nosso Deus, falarmos de nossas coisas, porque isto é evangelizar. E evangelizar é preciso.
Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.